existe um projeto chamado DREX, do Banco Central do Brasil, que está digitalizando o nosso real. Lá nos Estados Unidos estão digitalizando o dólar, tokenizando o dólar, né? Então, até 2030, Kiko, 10% do patrimônio da humanidade estará tokenizado. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Eu sou Kiko Savaia e estarei com vocês aqui trazendo mais um tema sobre o desenvolvimento. O Desenvolve Vale tem uma grande missão: incentivar o desenvolvimento. A gente mora num país que muitas vezes o empreendedor ele não é estimulado a ser empreendedor. Aquele que gera receita, aquele que gera emprego, aquele que investe, que corre risco, vive em segurança jurídica do nosso país. Mas é ali que acontece o crescimento da sociedade, é ali que acontecem as transformações que todos nós almejamos ver em nossas cidades, nosso estado e nosso país. E esse espaço do nosso podcast sempre trazer iniciativas que possam transformar, que possam ser inspirações para que você, empreendedor, tome outras decisões, decida empreender, tire suas dúvidas, porque hoje eu vou trazer um tema aqui muito diferente. E não adianta falar que você conhece, não, porque eu já perguntei na rua por aí, tem muita gente que não conhece. E eu quero que você seja hoje motivado a conhecer um assunto que não tenho dúvida nenhuma, vai ser uma grande explosão aí positiva desse tema. Tokenização imobiliária. Você já ouviu falar? Fala a verdade. Tokenização imobiliária. Não tem mais volta esse assunto. E hoje eu vou trazer o maior especialista que está aqui nos prestigiando, participando aqui do Pode Contar, o nosso podcast, Andreas Blazoldax. Tudo bom, Andreas? É isso aí, Kiko. É um grande fera, CEO da NetSpace, que é a empresa dele. E só para começar a nossa conversa aqui, o Andreas foi o cofundador do modelo iFood. Depois ele explica um pouco mais, atuou também no programa, na parte técnica ali de divulgação do Big Brother. Eu vou deixar ele falar que ele sabe, tem muito mais detalhes. Hoje ele é o CEO da NetSpace e está fortemente aí dedicado a esse projeto de tokenização imobiliária. Andreas, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Pode contar, Kiko? Então, pode contar, aqui pode contar à vontade, à vontade. É um prazer imenso estar aqui no Vale. Mais uma vez eu estive aqui no final do ano passado, mas só de passagem, e agora estou alguns dias aqui interagindo com os empresários, né, e ajudando a trazer o desenvolvimento dessa tal de tokenização imobiliária, que o pessoal acha que é complexo, mas a gente vai ver aqui que não é tão complexo assim. A gente está acostumado com processos similares e eu vou dissertar um pouco para vocês como é que funciona e contar um pouquinho da trajetória, como é que a gente chegou nesse negócio. Isso que eu queria, antes da gente entrar no tema específico da tokenização, fala um pouco da sua trajetória, porque eu vi que você, só para vocês terem uma ideia, o Andreas já atuou em diversas startups, né? Ou seja, um perseguidor de inovação. Conta pra gente, faz um breve resumo da sua história de vida, por favor, Andreas. Ótimo, eu fiz hoje de manhã, inclusive, uma reflexão, né, sobre um pouco da trajetória, e eu vou resumir ela assim, em um minuto. Vocês vão entender o que é a minha vida de empreendedor. Eu comecei com 18 anos de idade e eu já estou na minha 19ª startup. 19ª startup. O pessoal brinca, mas você gosta tanto de startup, Andreas? Não, é que eu não sabia fazer, né? Eu tive que fazer várias até acertar o modelo, né? Perder o medo de errar, né? As pessoas têm muito medo, às vezes não tomam iniciativa com medo do fracasso, né? Então você teve participação em 19 startups. Eu pessoalmente fundei 18, estou na 19ª agora. Eu achei que eu não fosse mais fazer startups, mas quando eu vi esse assunto da tokenização chegando no mercado imobiliário, eu falei, olha, eu preciso sair da cadeira e ir para o palco de novo, o palco do mercado, né? Ajudar a trazer essa tecnologia para o Brasil e botar o Brasil na ponta desse negócio. Mas assim, um grande resumo, né? Quais foram essas startups? Eu comecei no mercado de software tradicional de computadores, mas a parte mais interessante da história, onde teve essas 18 startups, foi tudo no ambiente de celular, que começou no ano 2000. O ano 2000 foi quando o celular que encontrou a internet. Eles casaram. O celular não tinha internet, e de repente passou até a internet. Eu fiquei louco com isso. Quando eu descobri isso, foi em 98 para 99,
Eu fiquei tão louco que eu olhei lá para um aparelho e falei, onde é que é produzido esse aparelho? Ah, na Finlândia. Tá bom, tô indo para a Finlândia. Fui estudar esse mercado Que legal, na hein? Finlândia, e de lá fundei a primeira empresa, que era a Iavox, chamava ela, e ela fazia mensagem de texto. Olha, foi muito difícil explicar que o celular ia fazer coisas além de falar naquela época, porque a gente pegava o celular e falava, Ou literalmente. seja, ninguém conhecia o que era a internet, o potencial disso e onde ia chegar, Não né? tinha Hoje é nem fácil explicar. E aí eu trouxe essa tecnologia para o Brasil e comecei a ligar empresas com pessoas, tá? O primeiro sistema que a gente ligou foi os sistemas de cartão de crédito do Brasil, em 2021. Tá. Já foi uma startup isso. Já foi uma startup, Tá. que era a Iavox. Essa empresa, o que ela fazia? Ela recebia, conectava nos mainframes dos sistemas de cartão de crédito para mandar uma mensagem para você, Kiko, dizendo, olha, você usou seu cartão na farmácia, R$200. É o que vocês recebem hoje. Quer dizer que essa mensagem que a gente recebe foi uma inovação por vocês. Foi criada por mim em 2021. Que legal. Hoje gira mais ou menos... 2021 ou 2001? 2001, desculpa. 2001. Estamos... 2001 e hoje gira mais de 12 bilhões de mensagens por mês. O sistema existe ainda, está lá funcionando, eu já saí dessa empresa. Isso dá uma segurança. Eu costumo usar mecanismo digital para fazer pagamento em farmácia. Tudo isso. Você recebe ali, você já nem quer o impresso mais. É instantâneo, né? Foi feito para antifraude. A ideia é você saber que estão usando seu cartão. Se for você, tudo bem. Né? Se não for, você já vai tomar as providências. Aí em 2003, esse sistema começou a ser utilizado para interatividade na televisão. E aí foi o projeto do Big Brother. Depois a gente fez várias interatividades no SBT. No Big Brother, que atuação que você teve lá? A gente criou um sistema de votação, não tinha votação por celular. Caramba. O voto era feito só na internet e o povo tinha celular na mão naquela época e queria votar. E aí vocês fizeram o sistema. Em janeiro de 2003 saiu o primeiro paredão e já entrou na época, o sistema todo tinha 10 mil pessoas usando e na primeira noite foi 1 milhão de pessoas. Na primeira noite foi um sucesso. Quando eu parei de operar 10 anos depois, tinha 30 milhões de pessoas votando usando o celular. Que maravilha. Em todas as televisões, a gente criou as interatividades do SBT, fui para os programas lá, fez várias interatividades, promoções. Isso foi forte, Kiko, até 2009. Certo. E aí, é aquela história do empreendedor. Você está lá por cima, eu era o rei do mercado de mensagem, tinha 80% do mercado e de uma hora para outra apareceu um tal de aplicativo. Olha, imagina como é que a gente olhou para isso. Falou, nossa, como é que funciona esse negócio? Surgiu uma concorrência para você da noite pro dia. Uma classe de gigante chamada aplicativos, que quando a Apple e o Google abriram as suas stores aqui no Brasil de aplicativos, vieram já 10 mil concorrentes. Nossa! Então era líder de mercado e de repente recebi 10 mil concorrentes. Ou seja, você ia ter que se inovar de novo ali. Entre eles, Facebook App, Twitter App, Instagram App, WhatsApp App. Então assim, eram empresas gigantes internacionais, e aí a gente decidiu, nós como brasileiros, refundar a empresa. E aí que surgiu a Movile, que é a empresa que foi o resultado de... Movile. Essa Movile é o resultado de 3 empresas brasileiras que se juntaram para fazer o contrário. Em vez de ser invadido por todas as empresas internacionais, a gente levar a tecnologia brasileira para fora e dominar o Brasil de volta, né? E Lógico. Aí... O que aconteceu? A gente se deu conta que no mundo afora os sistemas de celular estavam avançando muito para serviços, não só conteúdo. A gente veio da área de conteúdo e a gente viu que você poderia comprar coisas no celular. Foi aí que um dos nossos investidores falaram, olha, muito importante se vocês puderem fazer comida ou táxi. Porque isso é uma coisa que as pessoas vão usar dia a dia, de comida no futuro. Deus. Na época era estranho pensar isso, né? Comida ou táxi? Ou táxi, nos deram 2 opções. A gente tentou fazer os dois, meio desavisados, a gente achou que era fácil e erramos nos dois. A gente falou, puxa, vamos então comprar alguma empresinha pequena e procura uma empresa de comida ou de táxi. Táxi a gente não achou. E achou uma de comida chamada iFood. Muito pequenininha, tinha 15 mil pedidos por mês, uma empresinha de Campinas. A gente falou, vamos comprar essa empresa e vamos turbinar ela. E virou o que virou, né? O iFood que está com 100 milhões de pedidos por mês. Que é isso? Vendas na ordem de 5 bi por mês de reais, assim, 0,5% do PIB do Brasil. Virou essa história aí. E aí, tudo isso... Quer dizer que então você é um cofundador do iFood? Isso, o iFood já existia como empresa, nós da Movile compramos 100% do Compraram 100% e fizeram toda essa expansão, capilaridade. Então hoje são quantos clientes do iFood?
São 50 milhões de clientes. 50 milhões de clientes. Que compram 2 vezes por semana, mais ou menos 250 mil restaurantes, que mais ou menos esse hein? número de motoboys também. É o maior ecossistema de delivery aqui do Brasil, com certeza. E aí, o que acontece? Eu estava lá até 2019, como empresário, a gente precisa se reinventar. Eu vi que essa onda de delivery já estava consolidada e resolvi sair da companhia, né, e vender as minhas ações. E fiquei pensando o que fazer com o capital. E pensei o seguinte, vou para o mercado imobiliário. Melhor forma de proteger o capital é no mercado imobiliário, né? Você proteger, quando eu falo proteger para os próximos 20 anos. Andrés, eu vou te falar só um parênteses, né? Acho que você tem uma total razão. Nunca vi ninguém perder dinheiro com imóvel. Ele pode, às vezes, não ter tanta liquidez, pode não ser a melhor remuneração, mas é o melhor investimento, na minha opinião, seguro, né? De valorização. Então, concordo muito com essa fala sua aí. Eu até apelidei o imóvel como se fosse a máquina do tempo do dinheiro. Você deposita ela aqui em 2025, daqui a 30 anos você vai sacar esse dinheiro, o dinheiro vai estar lá. O dinheiro vai estar lá. No banco, não sei como é que vai ser, né? Se vai ter, verdade. Se vai ter uma nova guerra, se vai ter um novo plano. Já teve governo aí que segurou o dinheiro da turma, né? A gente já passou por um governo que aconteceu por isso. Exatamente. Tive que emprestar dinheiro pro meu pai naquela época. Olha, uma insegurança, né? Aliás, o empreendedor vive no Brasil com insegurança jurídica. Eu tenho que sempre falar isso aqui, porque não pode. O empreendedor é aquele cara que, como a gente falou no começo do programa, né? Ele corre risco, tudo. Então, assim, prazos precisam ser melhores estudados para que o empreendedor possa fazer tudo que ele tem, né? Eu vejo tanta decisão que você tomou e você não tinha certeza do sucesso. Nunca tem certeza. Né? Ninguém... Quem não quer correr risco não vai crescer. Põe o dinheiro na poupança, fica lá, espera e tudo bem. Mas legal, continuando aí. Bom, e aí você viu que tudo estava mudando. Na época da Móvel, então, a gente decidiu montar uma holding que tivesse vários serviços no celular. A gente ficou pensando, o que as pessoas vão fazer além de pedir comida? As crianças vão querer ver vídeos, né? Televisão no celular e vídeos, esse tipo de coisa. Foi criado o Play Kids. O Play Kids foi um sucesso incrível, né? Play Kids, o que vem a ser? Eu sou criador do Play Kids, que se tornou o maior aplicativo do mundo em receitas na Apple Store. Infantis, abaixo de 5 anos. Era um público não servido pelos serviços em geral de streaming. É um público difícil de trabalhar, porque ele está ali junto com a mãe, com o pai, sim, né? Então ele não mexe sozinho com 5 anos. Não mexe sozinho, e a gente viu nisso uma oportunidade, porque o irmãozinho mais velho mexe. Então, a gente fez uma Apple Store infantil. Olha que ele podia baixar, né? Ele clica ali, estou baixando esse vídeo para você. E esse continua sendo seu? Nós vendemos, eu saí da operação. Essa operação foi vendida por R$1 bilhão por uma empresa da Inglaterra. André, você faz a melhor parte, né? É mais difícil também. É mais difícil. E depois, porque sempre tem, né? Tem quem começa, que corre o risco, tudo. Depois quem quer dividir e usufruir do lucro vai pagar por isso. Sim, eu não sou bom de empresas gigantes. Eu sou bom de criar empresas grandes. Mas tá certo, você cria, valoriza e depois vende. Alguém maior pode dar continuidade, né? Hoje o Play Kids existe no mundo inteiro, mais de 80 países. Inclusive tem cases escritos em Stanford e Harvard sobre o nosso case de como é que brasileiros saíram do Brasil, né, para dominar o mundo de crianças no celular. Então, teve o Play Kids, teve a história do iFood, que a gente comprou 100%. Teve a história da Simpla, que é de ingressos, que nós também compramos 100%. A Simpla também? Simpla também. Foi de vocês? A gente pegou pequena, tipo o iFood, e catapultou ela com a nossa técnica de crescimento, né? E aí, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu fiquei, não vou dizer à toa, mas eu fiquei sem projeto, fiquei órfão de startup. E eu fiquei 1 ano, mais ou menos, órfão, com capital, comprando imóveis, me entretendo, né? Mas tendo uma experiência muito dura, porque o imóvel é legal como segurança, mas a experiência de compra, ela é dura, ela é difícil, ela demora 30 dias. É um processo que é legal pela segurança, mas ele é diferente do mundo de delivery, do mundo que você tem. Ele exige uma gestão, tem todo um trabalho ali, claro. E aí eu aproveitei esse meio tempo que eu estava sem projeto e eu falei, vou estudar um pouco, né? Eu vou ver o que vai ser, se o iFood tinha sido a grande revelação do mundo 4G,
Tá. Quando vem essas novas tecnologias 3G, 4G e agora o 5G, normalmente muda, Kiko, o tipo de startup que surge no mercado. De acordo com a capacidade da internet, então. De acordo com a capacidade da internet, falou muito bem. Então, assim, quando a gente quer, se vocês estão nos ouvindo aqui, querem pensar sobre o que vai ser da nova internet, o que vai ter de inovações, Sim. olhem um pouco para a camada de telecomunicações, o que está acontecendo com ela. A gente está indo para uma camada de altíssima velocidade, com 5G, já tem 6G sendo preparado, né, rodando na China em experimentos. Então, assim, cada vez vai ficar mais rápido e outros tipos de solução vão poder ser possíveis, como, por exemplo, o carro voador, o carro autônomo. Não é a geladeira conectada, mas é o carro voando. Voando, olha né? só. E não tendo latência, porque imagina o carro dependendo de informação que está lá no data center da Califórnia. Não vai funcionar. E aí o 5G, que eu acabei descobrindo que ele estava, ele está amparado, né, num tripé de tecnologias. A primeira delas, inteligência artificial. Tá. Eu acho que hoje, 2025, a gente não precisa convencer ninguém que inteligência artificial é super importante, né? O segundo pé do tripé é o blockchain, que já a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Até explicar o que é blockchain, porque tem gente que não sabe e acho que é importante explicar. Já vou falar sobre isso. E o terceiro é a internet das coisas, que você já deve ter ouvido a palavra casas conectadas, automação predial, ligar a luz, desligar. Perfeito, sem dúvida. Chamar a Alexa, chamar a Siri, desliga a luz, liga. Tudo isso é a internet das coisas. Já existe mais ou menos 20 bilhões de coisas conectadas na internet, apesar de a gente ter só 8 bilhões de pessoas conectadas na internet. Então, é muita coisa. André, esses dias eu estava observando a entrega de um carro premium, quando compra. A pessoa tem que ter um e-mail na hora ali para destravar o sistema de som. Ou seja, é o carro conectado. É o carro conectado, né? Se a pessoa falar não mexe com a internet, ela não pode nem comprar um carro moderno, porque ela não vai conseguir tirar o carro da loja. Olha o que você está falando. Então, né? Aquele tipo de pessoa que fala, eu não gosto de internet, eu não quero saber computador, vai ficar difícil ter essa postura daqui para frente, né? Se não for o e-mail, vai ter que ser o número do celular. Ele vai ter que ter sistemas que pelo menos o número do celular. E só para fechar o assunto da internet das coisas, até 2030, a expectativa é que se tenha 100 bilhões de coisas conectadas. Hoje são quantas? São 20 bilhões. 20 bilhões. Então vai quintuplicar as coisas conectadas na internet. Tudo em função da velocidade que está... Velocidade. O 5G, ele tem baixa cobertura, mas alta velocidade. É por isso que você vê a cobertura nas cidades, nas plaquinhas de rua. Precisa ter muita cobertura para aguentar a velocidade. Tá. E aí o que acontece com essa velocidade? Começa a ter que ter processamento descentralizado na ponta. E o blockchain é uma rede descentralizada. Então eu vou tentar, assim, de uma maneira muito simples, explicar o que é o blockchain. Ele funciona como a internet tradicional, só que a internet tradicional os bancos de dados são centralizados. Certo. Pertencem à Apple, pertencem ao Google, pertencem ao Microsoft, pertencem às grandes empresas, a concentração de todos os dados da humanidade. Perfeito. Assim que é a internet atual. Isso é a internet atual. Web 2. Na Web 3 foi inventada uma nova forma de gravar esses dados, que são como se fossem elos de corrente. Então, por isso que é blockchain. Blockchain. É cadeia de blocos. É uma corrente de blocos. Como é que se grava um dado, Kiko, na nova internet, nesse blockchain? Sim. O sistema pede para a rede toda, que é uma rede colaborativa, dizendo, eu quero gravar uma transação de um imóvel que eu estou vendendo aqui na cidade de São José. Certo. O sistema, a rede, diz assim, eu preciso de um código verificador, como se fosse um código verificador de CPF. Certo. Tá? Isso se chama de mineração. Mineração. Então é feita a mineração e vem esse código. Quando o sistema recebe o código, ele grava um bloco. E ele amarra um elo no próximo. Entendi. Então, para gravar o próximo bloco, sempre vai gravando um bloco atrás do outro. E aquele computador que ajudou a descobrir esse código grava, né? Aqueles computadores que participaram desse processo gravam o dado dessa transação. Então, no final, Kiko, o que acontece? Hoje, qualquer transação que a gente faz de compra e venda no blockchain é gravado em mais ou menos 100 mil computadores. Tá, perfeito. E aí tem um monte de benefício. Primeiro, ninguém é dono da informação, está descentralizada. Segundo, não está na Apple, não está na Google. Não está em nenhum lugar. Entendi. E não está na nuvem que pertence a alguém.
está numa nuvem descentralizada. Entendi. E aí, o computador que está gravado a informação tem essa réplica em 100 mil computadores. Eu não consigo alterar. Por isso que falam sobre segurança. Como é que eu faço, como é que eu vou hackear, como é que eu vou destruir a informação que está no computador? Eu teria que invadir 100 mil computadores. É impraticável. Não tem como Então já fazer. é uma forma mais segura o blockchain. É muito mais seguro. E é por isso Porque a internet hoje traz uma certa insegurança em alguns pontos. Sim, o pessoal vai nos entender agora por que a internet, essa que eu vivi nos últimos 25 anos no celular e nos sistemas, né? Sim. Por que nessa internet atual não tem patrimônio? Ela só tem mercadoria e serviço. Se você parar para pensar, o que você compra na internet? Parece que é tudo, né? Sim. Mas na verdade é tudo que não tem valor patrimonial. Você não compra nada que tem valor patrimonial. Você não compra uma casa, um apartamento, você não compra um terreno, você não compra um carro, você não compra um navio, você não compra um avião, você não compra um helicóptero, você não compra nada que tem valor patrimonial. Então o impacto da internet tradicional no PIB das nações, olha que a internet tem 35 anos no mundo, ele chegou apenas a 20% do PIB das nações. Tá. É assim, então o pessoal, quem vem da internet como eu vi, a gente se sentia grande lá fazendo operações do iFood, ó que legal, 0,5% do PIB do Brasil, mas cara, uma operação gigante mexe só em 0,5% do PIB. Nossa. O mercado imobiliário, só dando um exemplo aqui, a parte de financiamento imobiliário, nós estamos falando de 10% do PIB. É super impactante. Então aqui para o Desenvolve Vale, né, assim, é super importante os empresários e a população em geral se dar conta que agora que vai começar a internet do patrimônio. Do patrimônio. Então, tudo que tem valor passa a estar dentro da internet. Olha só. Extremamente importante. E daí surge a questão da tokenização imobiliária? Foi aí que foi aí que você trouxe esse tema, que as pessoas devem estar curiosas para saber o que de fato é isso, né? Aí eu vou explicar o que aconteceu. Eu estava lá comprando imóveis de um lado. Do outro lado eu estava estudando blockchain. E eu tinha que escrever, no meu curso, no curso do MIT, eu tinha que escrever sobre esse tema. Eu falei, já que eu estou escrevendo, estou comprando uma série de imóveis, eu vou, então, tentar criar um serviço para usar o blockchain para fazer registros eletrônicos atrelados à matrícula do imóvel. Porque qual é a questão aqui, né, assim, da inovação? A inovação, ela vem, Kiko, e ela não pode rasgar a tradição. Não funciona assim. Tá certo, existem culturas, existem hábitos, a gente modelos mesmo jurídicos. Na mídia, tinha o jornal, daí vem o rádio por cima, daí em cima vem a televisão, depois vem a TV a cabo, depois vem a internet, e tudo isso convive até hoje. Convive até hoje, né? Exatamente. E a tradição está aí. Então, o que a gente criou? Em vez de dizer assim que simplesmente eu vou tokenizar o imóvel e parecer uma coisa muito etérea, né? Muito assim, sem lastro, a gente pegou, acho que o pessoal deve conhecer o que é uma matrícula de um imóvel, e colocou o token dentro da matrícula do imóvel. O que é o token? Vamos falar assim de uma maneira muito simplista. O que é o token? É como se fosse o código de uma conta corrente de banco. Perfeito. Não é nada físico, viu, gente? O token é um número. É um número. Tá? Porque hoje é o seguinte, a pessoa compra um imóvel, gera uma escritura dessa compra e venda, vai para o cartório de registro de todos, o Brasil funciona assim, e o cartório de registro vai fazer a última averbação de movimentação daquele imóvel. Quem é o dono, vendeu para quem, isso que comprova hoje a propriedade de um imóvel, né? Agora, com a tokenização, gerando esse número, como que vai funcionar essa relação do cartório com o token? Agora, como é que funciona? Então, assim, o processo é feito lá na planta, quando o imóvel está sendo desenvolvido e vendido na planta. Na planta. Quando o imóvel está sendo vendido na planta, no lançamento, que é como se viesse de fábrica, a gente coloca o token nesse momento, lá na matrícula do imóvel. Tá. Então você, como consumidor, quando chegar no plantão de vendas, em algumas incorporadoras, em cada uma dessas cidades que estão trabalhando com tokenização, você vai ter a opção de comprar com o token dentro da matrícula. Você poderia comprar com a matrícula tradicional, dizer, não quero saber de inovação, ou você pode dizer, não, eu gostaria de ter o token dentro da matrícula. O token dentro da matrícula. Dentro da matrícula, no papel. E aí, esse token é como se fosse um código de conta corrente que vai para o seu celular. Tá. No seu celular,
O que acontece com quem é Você dono? vai visualizar lá aquele patrimônio com o seu número. Exatamente, assim como você faz com dinheiro. Se você Certo. tiver R$1 milhão na conta, você tiver o código da conta, você enxerga o Você dinheiro enxerga o e dinheiro. movimenta. Tá. Se você tem o código do imóvel junto com a senha, seu CPF, você vai visualizar o que tem naquele token que é um imóvel. Se é um apartamento de R$1 milhão, você tem um imóvel de R$1 milhão. E você pode, então, transferir esse token online. É aí que vem a grande diferença. Como esse ativo é um ativo digital, nascido digitalmente, nativamente digital, eu consigo transferir esse token da minha carteira para a sua carteira. Entendi. E como o token está atrelado na matrícula, é como se eu já tivesse feito a transferência. Então tem o embasamento registral, está lá registrado o token, foi uma única vez. Porque quando criou a primeira escritura desse imóvel, já foi informado na matrícula. Já foi formada a matrícula. A partir dali, o cartório sabe que existe um token. E o dono do token, no caso, é a Netspace, a sua empresa, sim, que faz a gestão disso. A gente faz a gestão. E ele não substitui o cartório, ele coloca uma camada a mais em cima do cartório. Porque normalmente o pessoal faz coisas parecidas. Você já deve ter ouvido falar em promessas de compra e venda. Sim. É muito feito isso no mercado, só que são contratos de gaveta. De gaveta e de papel. O token nada mais é do que uma promessa de compra e venda, é parecido com isso, né? A questão jurídica dele, a validade jurídica, só que ele está registrado no sistema, numa empresa que faz essa gestão. Agora, Andrés, então, esse modelo de tokenização serve apenas para imóveis novos? Não, ele serve para imóveis usados. Mas e se já existia a matrícula e lá não vai ter o token ainda? Não, não vai ter o token. Então, assim, nós temos hoje... Um imóvel já usado, por exemplo. Hoje o Brasil tem 76 imóveis tokenizados. 76 imóveis. O token atrelado à matrícula. Tá. Todos esses 76 foram feitos pela gente. Porque a gente é o único sistema que tem o token atrelado à matrícula. Mas imóveis novos? Não, são, uns 50 desses são imóveis usados. Como é que é feito o processo do imóvel usado? A tua pergunta é muito boa. Sim. Porque ela traz uma questão que o pessoal não para pensar. O imóvel usado normalmente está em propriedade de quem? Normalmente está num CPF. Isso. Então a gente até brinca com a questão, assim, é como se o CPF fosse o custodiante do imóvel. Do imóvel. E eu brinco dizendo assim, não existe nada mais amador do que fazer a custódia de um imóvel no seu próprio CPF que está no meio produtivo. Né? Se você é empresário, por exemplo, você está no meio produtivo, você tem seu CPF atrelado ao seu CNPJ, seu imóvel está no seu CPF, ele está, assim, sofrendo risco de ações trabalhistas, o CPF casa e separa, nasce filho. Isso, né? perfeito. Acontece um monte de coisa no meio produtivo. Exato. Então, a tokenização, ela traz um conceito que é o conceito da custódia por uma entidade profissional para fazer isso, que é o banco. No banco. Como é que você faz com o seu dinheiro, Kiko? A gente deixa no banco. Deixa no banco. Né? Antigamente deixava no colchão. Então, o imóvel no CPF é como se fosse o imóvel no colchão. Hoje deixa no cartório. Ou no cartório lá, e a sua propriedade, a sua matrícula, né? Isso. Na tokenização, você deixa o imóvel em custódia de um banco, que normalmente é o mesmo banco que você tem o dinheiro. Então, assim, eu vou usar o banco X, né, o banco Y, e eu para botar meu dinheiro, eu vou ter o meu imóvel tokenizado nesse próprio banco. E tudo isso está regulamentado do ponto de vista legal já? Sim. Tudo depende... Porque deve ter gente perguntando, né? Mas não, como é que funciona? A legislação já aceita esse tipo de negociação com token e tudo isso? O artigo 1245 do Código Civil, eu não sou advogado, mas a gente tem uma banca de advogados lá para embasar, ele é totalmente suficiente para a gente poder criar arranjos jurídicos entre o direito real do imóvel e o direito obrigacional. Então, assim, isso não há necessidade alguma de nova regulamentação. O que o pessoal de blockchain clama por nova regulamentação é para evoluir e fazer coisas mais avançadas. Certo. Porque olha o que dá para fazer com imóveis tokenizados. Eu posso pegar um imóvel tokenizado, colocar numa crypto exchange internacional e ele ficar disponível para vender em 100 países. E ele ser vendido inteiro, fracionado, né? Só que isso gera uma série de desdobramentos do tipo assim, quem é esse cliente? De que país que ele é? Ele está pagando impostos? Da onde é proveniente esse dinheiro? Eu tenho que reportar para o COAF, para a Receita? Então, tem coisas que não pode fazer depois da tokenização.
Tá. A gente está na linha de largada ainda do mercado. E as coisas vão avançando e a normatização vai chegando, né? Nós escolhemos transações bem tradicionais, que são compra e venda tradicional aqui entre brasileiros, operações de financiamento imobiliário, crédito imobiliário usando token garantia. Essas transações que todo mundo já conhece, assim, não é nada Para essas exótico. Garantias, a legislação brasileira já está. Já. E muda algum tipo de tributação ou não? Porque hoje você vai para o cartório, você tem as taxas de cartório, você tem o ITBI, que geralmente é 2% do valor do imóvel. Sim. Na tokenização muda alguma coisa? Sim, muda. Tem três esferas, né? A esfera federal já tá regulado por lei. Tem a lei que é o marco legal dos criptoativos, que é de dezembro de 2022, aonde lá na lei está a obrigação do cidadão brasileiro que possui criptoativos declará-los no seu imposto de renda. Perfeito. E ao fazer transações com esse criptoativo, se você comprou por R$500 mil um apartamento representado por um token e vendeu por R$600 mil, você vai pagar ganho de capital. Tá. Isso já está. Isso não muda nada. Né? Já está lá. Por exemplo, meu imposto de renda, eu tenho 36 apartamentos que são tokenizados. Então eu tenho 36 tokens declarados. A hora que eu vendo, eu simplesmente digo, vendi, portanto, está aqui o imposto. Perfeito. Na esfera estadual, também está pacificado, que é a questão, por exemplo, do ITCMD, que é a doação. Doação, que no estado de São Paulo hoje é 4%. Isso aí é a mesma coisa. Se eu estou doando um apartamento ou se eu estou doando um token, vai pagar o mesmo imposto. O mesmo imposto. Perfeito. Na esfera municipal, há necessidade de evolução, porque existe uma questão de fato originador do tributo, porque o ITBI, o fato originador dele é a transmissão da propriedade real. E na tokenização não existe transmissão da propriedade real, ela fica parada no veículo de custódia. O que é feito é a transmissão da propriedade digital, que não é a propriedade real. E aí não tem o fato originador, mesmo que você vá na prefeitura dizendo, olha, eu fiz a transferência, como é que eu pago? Não tem como pagar, não existe esse imposto. Certo. Mas o sistema não está sendo criado para se eximir do imposto de ITBI. A gente tem, inclusive, colaboração com algumas prefeituras para avançar no correspondente ao ITBI cripto, como se fosse, né? Estou vendendo um ativo que no mundo tradicional teria ITBI, aqui no cripto declararia dessa forma. Mas o Brasil tem um pensamento arrecadatório. A hora que isso crescer, rapidinho a gente já começa a ver projeto de lei. Infelizmente, eu acho que nossa carga tributária, nós estamos vendo pela reforma tributária, eu não sei como é que vai ser a implantação disso. Tenho assistido algumas palestras sobre a implantação da reforma tributária, nem os contadores ainda estão entendendo. Imagina o contribuinte, imagina o pequeno empreendedor, ou o médio ou o grande, porque a complexidade é proporcional. Sim. Então, não tenho dúvida que esse assunto, o governo acha a forma depois de tributar. Acha, sim. Não tenho dúvida disso. Até porque é o seguinte, a gente fez questão de que se fosse considerado como um ativo imobiliário, que continuasse sendo um ativo imobiliário. Sim. Esses imóveis que estão tokenizados aqui no Brasil, eles estão lá na DIMOB, se eles geram aluguel, é gerado uma DIMOB. Tá tudo declarado, isso é importante falar aqui. Tudo declarado, né? Os proprietários, teve pessoas que comentaram com a gente, olha, esse imposto de renda desse ano já veio pré-preenchido com meus imóveis tokenizados, o governo já sabe que você tem. Agora, André, tirando um pouco a parte legal, o que passa a ser mais interessante? Onde é que está o ganho em você continuar fazendo? Claro que a gente sabe que os cartórios, eles têm uma estrutura que não é muito ágil, é lento, né? Assim, por mais esforço que existe em alguns cartórios, mas para quem está nos ouvindo, aonde que está o grande benefício de uma pessoa ter um imóvel tokenizado? Boa, essa pergunta é muito boa e o pessoal sempre pensa que a resposta vai vir em cima da morosidade do cartório. Tá. O cartório pode evoluir, o ambiente registral pode evoluir, mas mesmo se, digamos que ele evoluísse tudo que ele pudesse, não vai adiantar, vai continuar a morosidade. Eu vou explicar por quê no mundo tradicional. Por causa da autocustódia do imóvel. Você guarda seu imóvel no seu CPF. Toda vez que eu quiser fazer a transação com você, eu vou ter que fazer uma diligência. Verdade. Então, assim, o primeiro benefício que eu vou trazer para as pessoas refletirem é o seguinte: se o imóvel do Kiko tiver
num determinado banco da sua confiança e eu for fazer a compra, eu preciso fazer uma diligência? Eu não preciso fazer diligência no imóvel, ele está lá guardado no cofre do banco. Ele está limpo, ele não está operando, ele está simplesmente sendo guardado no cofre do banco. Então, se eu tiro a diligência do processo, eu estou tirando 30 dias do processo. A transação passa a ocorrer em 30 segundos, não em 30 dias. Se a transação ocorre em 30 segundos, a ida e a volta, eu começo a ter mais liquidez do imóvel, fica mais fácil de comprar, de vender. E eu vou trazer um exemplo prático, assim, de cases que já ocorreram. Por exemplo, imóveis que estão sendo produzidos na planta, já com a inserção do token dentro da matrícula, os bancos começaram a olhar para isso. O Sicoob foi só o primeiro banco, mas já tem outros bancos. O banco olha para esse imóvel e fala, opa, eu quero financiar esse imóvel. O Kiko está comprando um imóvel, oferece lá para ele que o Sicoob já está dentro da carteira dele. A hora que você comprou um apartamento de 500 mil, e aí você teve lá um desajuste no seu caixa, precisou de 10 mil reais, você vai apertar um botão no seu celular e vai dizer, usa 10 mil reais do meu imóvel, que não tem problema, eu pago isso aqui em 15 vezes, 20 vezes. E a garantia fica sendo o próprio imóvel que já está ali. Garantia é o próprio imóvel, o banco vai fazer isso em que prazo? 30 segundos. Perfeito. Instantâneo. O Banco Central já está olhando para esse assunto? O Banco Central, há 2 semanas atrás, divulgou publicamente que vai avançar ainda em 2025 para se preparar para a escala entre 2026 e 2029. O Andrés, é importante, né, a gente pensar e acreditar nas mudanças. Eu assisti uma palestra do Andrés, nós estamos conversando aqui com uma pessoa que é referência, né, em projetos aqui relacionados à internet, a toda essa evolução, porque é tudo muito rápido, né, Andrés? Eu estou com 54 anos, posso te confessar que em algum momento eu já fui resistente a mudança, porque você acha, né? Eu lembro que antigamente pra você pagar uma conta, você tinha que ir no banco, você gostava de vir autenticado pelo caixa, né? Isso aí acabou, né? Os bancos até estão diminuindo o número de agências, porque a coisa tomou. Esse é um pequeno exemplo. Esses dias eu fui para Brasília e não levei documento físico, não levei passagem impressa, não levei reserva de hotel impresso. Se alguém me roubasse o celular, eu estava lascado. Ficava lá. E eu fiquei impressionado. Eu falei, fui para outro estado. Entrei no aeroporto, viajei, me hospedei, tudo utilizando da internet. Então a gente tem que dar muito crédito para tudo isso que a gente está ouvindo aqui. Você já é uma referência, porque as coisas já aconteceram, né, nos seus projetos, né? O iFood foi um exemplo, o Play Kids e por aí vai. E agora a tokenização. Ela é muito desconhecida ainda? Olha, no público, no mercado de empresários, ela está bem, assim, difundida, está chamando muito atenção no mundo inteiro. Não é um assunto do Brasil, é um assunto que está lá nos Estados Unidos, em Nova York, Miami, na China, está no mundo inteiro. Porque ela impacta tanto quem não tem dinheiro, ou seja, que não tem os 500 mil reais para comprar o imóvel, porque a pessoa poderia comprar fracionado, impacta essas pessoas no acesso, assim como impacta quem tem muito dinheiro. Porque quem tem muito dinheiro está com dinheiro lá no sistema de financeiro e está querendo descarregar no imobiliário. E está ali dizendo, pô, mas é muito duro o imobiliário, eu vou ter que fazer essa compra, é muito pesado. Então, assim, mundo afora, existem, assim, convenções. Nessa semana agora, nessa semana está acontecendo em Dubai, um evento chamado Dubai Token 2049. Token 2049. É uma provocação que Dubai vai ser totalmente tokenizada. Dubai está usando um sistema de token atrelado à matrícula, igualzinho do Brasil. Aqui no Brasil foi criado antes, foi criado em 21. Dubai começou a divulgar isso no final do ano passado. Agora, deu um exemplo bastante prático. Então, nós temos aqui vários incorporadores, construtoras aqui no Vale do Paraíba, no litoral, etc. Se a pessoa quiser hoje lançar um empreendimento, então, já usando token, ele está totalmente coberto pela estrutura de fluxo, de legislação e tudo mais? Sim, já tem 15 incorporadoras fazendo isso, algumas já com imóveis comercializados, e aí vai de Santarém, lá no norte do país, a Passo Fundo, no sul do Rio Grande do Sul, fazendo isso. E isso vai, durante 2025, vai para 600 incorporadoras. Já tem um processo sendo ampliado. Quer dizer, a escala... Ela começou a escala, tá? Estamos se preparando. Andrés, eu assisti uma palestra sua, que aliás você
conversou com os empreendedores do Desenvolve Vale, o pessoal Sim. ficou impressionado, né? Gostou bastante. E confesso que para mim era um assunto novo. E eu te falo, muitas pessoas têm um pensamento muito conservador, né? Que entram no negócio depois que já está mais testado do que testado. Sim. E que não vai ter dúvida. Tem espaço para o empreendedor entrar num projeto desse e tentar navegar essa onda que você visualiza e você fala na sua palestra desse Sim. crescimento de token, né? Hoje muita gente escuta, não sabe ao certo o que é, nós estamos tendo essa oportunidade aqui e o Desenvolve Vale é isso mesmo, a gente Sim. gosta de estar na inovação ali no dia a dia, trazendo isso bem perto do empreendedor. Hoje, se tiver empreendedores ou investidores que queiram apostar nisso, existe espaço? Sim. Não, o momento, Kiko, que eu comentei na palestra ontem, o momento Sim. é agora, que eu chamo que é o momento do reset, que está acontecendo o reset da economia. É o momento certo de você entrar, porque a brincadeira que eu fiz ontem foi o seguinte: vocês aí da plateia conhecem tanto quanto todo mundo, ou seja, nada. Nada. Ninguém conhece nada. Então é o momento de entrar quando ninguém conhece nada, porque você pode largar na frente de muita gente. Você pode também decidir entrar quando está tudo feito, mas provavelmente você vai ser menos, né? Um seguidor. Isso. E aí vem uma dicotomia que aí fica aquela situação do líder de mercado, ele fica pensando, mas eu entro agora e eu sou líder no mercado analógico, será que eu vou ser líder no mercado digital? Eu não vou ficar patrocinando esse negócio. Então, mas ao mesmo tempo, se ele não fizer, o cara que está na posição 2, na posição 3, pode tomar a dianteira. Claro. Passar a vender imóveis digitais mais rápido que aquele cara que tinha tradição. Então, assim, tem que medir, né, o momento, né, assim, de quanto arriscado é não entrar, porque entrar, todo mundo vai ter que entrar, porque é um movimento que nós não temos como segurar a inovação que está em todos os setores e agora chegou no mercado imobiliário. E falando um pouco do mercado imobiliário, tokenização, como é que você vê essa digitalização entrando no mercado imobiliário? Vai ter resistência? Você está sentindo que isso vai fluir? Eu vou usar números de pesquisas internacionais do Boston Consulting Group e McKinsey. Eles já têm os estudos bem assim, similares, que apontam para cerca de 10% do patrimônio mundial tokenizado até 2030. E aí, o que é patrimônio mundial? As reservas em moedas fiduciárias. Certo. Porque a moeda está sendo tokenizada também. O real, a gente não falou aqui, né? Mas existe um projeto chamado DREX, do Banco Central do Brasil, que está digitalizando o nosso real. Lá nos Estados Unidos estão digitalizando o dólar, tokenizando o dólar, né? Então, até 2030, Kiko, 10% do patrimônio da humanidade estará tokenizado. A gente sabe... Até 2030. 30, ali. Ou seja, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos. 4, 3, daqui a pouco nós estamos lá. Né? Muito bom, hein, e desses 10%, mais da metade é imobiliário, porque a gente sabe que as reservas das famílias, né, são transmitidas através dos imóveis. Aliás, hoje o dinheiro, mesmo papel, já não existe quase mais, né? Não circula, ele está lá como um mero lastro, né? Você sabe que recentemente um pessoal foi para os Estados Unidos a turismo e eles estavam me contando que não querem, alguns comércios lá ali... Aconteceu comigo isso. Aconteceu, não querem receber dinheiro. Não sei se eles têm medo de dinheiro não ser verdadeiro, que tipo de preocupação. E então, assim, até essa situação já ocorre hoje na prática aí com a situação do dinheiro em papel, né? É que o dinheiro em papel está em autocustódia na sua mão. Então, ele é menos seguro que o pagar em cartão de crédito para o lojista, né? O lojista não quer aquele dinheiro em papel, ele não sabe se é falso, não sabe... E gera um problema para ele, porque aquele dinheiro lá tem que fazer o depósito no banco, né? Muito bem, gente, nós conversamos hoje uma conversa fantástica com Andreas, o sobrenome dele é diferente, Blazodax, falei certo, André? Isso é perfeito. Andreas Blazodax, é grego? É grego. Andreas Blazodax, que dentre tantas realizações foi o cofundador do iFood, plataformas que utilizaram aí de internet para ser a grande virada para muitas questões de negócios e tudo mais. E agora é o CEO da NetSpace, que está nesse momento aí trazendo esse protagonismo na questão da tokenização. Eu realmente fiquei muito encantado com a palestra que vi, André. Você tem um currículo, eu nem perdi sua formação. Sou tecnólogo em processamento de dados. Já era da área. E na época chamava de tecnólogo. E você citou o MIT, você teve uma passagem por lá? São formações de 6 semanas que eu normalmente faço. Eu fiz de inteligência artificial também, já fiz de
internet das coisas e tudo mais. Então, são formações menores, né? Mas são específicas, é muito importante que vai complementando, né? E a vida do empresariado, acho que é a grande formação, né? É a grande. O empresário é aquele que acredita nas coisas, né? Exatamente. E o nosso programa serve para isso. Andrés, eu quero te agradecer bastante. Eu acho que a gente trouxe aí o início de um entendimento do que vem a ser a tokenização imobiliária, e o Desenvolve Vale está apostando nisso, né? Nós convidamos o Andrés para palestrar lá para o grupo do Desenvolve Vale. Nós temos um programa de TV todo sábado, 19h20, na TV TH+, ou SBT, trazendo realmente temas que são importantes para você, empreendedor, para você que acredita em mudanças, e não dá mais para não acreditar em mudanças, né? Dá para não acreditar na força da lei da gravidade? Você pode não acreditar, mas você pular do 10º andar, você cai. Então, hoje, você tem que ter essa abertura para a velocidade da mudança, Andrés. Eu acho que você trouxe com muita qualidade e competência isso para a gente. Eu quero te agradecer. E o Desenvolve Vale está de portas abertas. Nós temos várias plataformas, Instagram, podcast, newsletter, programa de TV, sempre tentando compartilhar ao máximo com cidadãos que possam usufruir de conhecimentos que muitas vezes ainda não chegaram no dia a dia das pessoas, e você contribuiu com excelência. Muito obrigado, Kiko. Foi um prazer estar com vocês aqui. Maravilha. Então, conversamos hoje neste episódio com Andreas Blazodax, CEO da Netspace. Vale a pena você conferir com mais detalhes esse episódio, caso não tenha assistido por completo. E nos acompanhe no Instagram, Desenvolve Vale, no nosso programa de TV, nas nossas mídias sociais, e vamos adiante, porque o desenvolvimento é um benefício para toda a sociedade. Muito obrigado a todos vocês.